Estamos de volta com Feito em Casa, a face luminosa do Piauí, na nossa TV Cidade Verde. Minha irmã, meu irmão, você já pensou, já parou para pensar na importância do rio Parnaíba para o nosso estado? Já se disse até que o Maranhão tem um certo descaso pelo rio Parnaíba, porque o Maranhão tem muitos outros rios significativos. Para nós, o Parnaíba é essencial. E como é um rio nacional, é um rio limítrofe, qualquer política de preservação do rio precisa efetivamente da cooperação entre os dois estados. Pena que nós não estejamos atentos a um rio que sofre, que agoniza e que pode, em curto espaço de tempo, tornar-se um rio temporário. Vai ser muito ruim. Então, confiram essa matéria. Não é nada profundo, é uma matéria que nós fizemos apenas para uma reflexão sobre a importância do rio. Vejam. Minha irmã, meu irmão, é possível que num espaço relativamente curto de tempo, a história do grande rio dos Tapuios seja contada assim. Era uma vez um rio que nascia na Chapada da Mangabeira e correndo no sentido sul-norte, depois de percorrer 1.450 quilômetros, desaguava no Oceano Atlântico. É uma história triste, mas que pode acontecer, esteja certo. Vejam a extensão dessas águas. A primeira informação que se tem desse rio data de aproximadamente 1640, quando o navegador Nicolau de Rezende sofreu um naufrágio na região da foz do rio. Ele faz referência a ele. Ao longo dos anos, o rio recebeu denominações, já foi Paravaçu, já foi Paraíba, já foi o Rio Grande dos Tapuios, até ser batizado definitivamente como Parnaíba, que o poeta descreveu como o velho monge. Se fossem apenas as imagens, tudo bem, mas as agressões que esse rio vem sofrendo ao longo dos anos é uma coisa indescritível. Essas últimas duas chalanas, aí vem uma delas, a outra está em fase de reforma, que faz o percurso Teresina-Timon. São embarcações frágeis e com prazo de validade vencido em curto espaço de tempo, essas embarcações não existirão mais no rio. É bom lembrar que a cidade que você vê ao fundo foi construída aqui justamente porque o rio era a estrada natural por onde se escoariam as riquezas do Piauí, por onde chegariam as mercadorias. Vamos conversar agora com o Cessé, que é o último, vamos chamar de chalaneiro, aqui do rio Parnaíba, na travessia Timon-Teresina. Cessé, você vem de uma família de navegadores, seu pai trabalhou com isso, a sua família. Como é que você vê a história da destruição de uma atividade que já foi rentável, que sua família se sustentava? Dá para segurar isso ainda por quanto tempo, Cessé? Nós estamos lutando aí, pelejando aí, não sei quanto tempo, né? Que diz daqui a 10 anos o rio está seco, não sei qual é o problema que vai secar esse rio. Por este rio de águas rasas, vapores de médio porte faziam o percurso de Parnaíba a Floriano e havia um outro percurso de Floriano a Santa Filomena. Aos poucos, o rio foi se transformando nesse amontoado de ilhas completamente assoreado, e com a construção da barragem da Boa Esperança, em 1970, sem que se construísse as eclusas,
A navegabilidade no Rio Parnaíba, a navegação no Rio Parnaíba estava definitivamente sepultada. Vejam esse crime que se comete aqui, permanentemente. Aqui você tem centenas de lavadores de carro jogando aqui poluição de todo tipo que você possa imaginar. Aqui da altura do Jockey até o Saci, são centenas de pessoas lavando carros, jogando graxa, jogando terra, jogando tudo e nenhuma providência se toma. Estamos aqui no encontro dos rios e é possível, para nossa tristeza, que isso aqui um dia seja conhecido como o cemitério dos rios. Aqui, à nossa direita, o rio Puti, que nasce no Ceará e deságua aqui no Parnaíba, é portanto um rio nacional. E do outro lado, o Parnaíba, que nasce no extremo sul do Piauí e se encontra com o Puti exatamente aqui. Um rio podre de um lado, um rio assoreado do outro. E a paisagem não poderia ser mais triste, mais desoladora. Meu rio Parnaíba feito lembrança, não corre mais entre barrancos. É um fio na memória, um rio esgotado no recreio de muitas manhãs. Rio, risco, rio tatuado na deriva de um dia perene. Meu rio turvo se depositando num clarengano que não se renova. E descendo suas águas pelo nunca mais de outras infâncias ensolarada. Meu rio largo de água doce, de brejo, jaz o seu curso entre coroas e canaranas, e de outros meninos consumidos no sol de suas águas. Num delta escuro dividido, rola o dia perene. Não é exagero, a situação do rio é muito, muito ruim. Nem canoa consegue mais trafegar. As chalanas que faziam o percurso para Timon têm uma dificuldade enorme para chegar ao outro lado. É muito ruim. E vamos agora para o Cadeira na Calçada conversar com um cidadão que está organizando aqui um festival de rock. Chega aí, Gilson Calan. Opa. Bom dia. Como vai, meu irmão? Tudo bom? Aí? Como vai? Beleza? Beleza. Como é que nasceu essa ideia de independência ou rock? Eu sei que tu andavas metido com roqueiro por aí, mas como é que surgiu a ideia desse projeto? Em 92, o André Luiz e o Emerson Boy, eles tinham uma loja chamada Bebop, loja de LP na época. Eles fizeram o evento Independência Rock. Né? Onde foi? Lá na Praça do Liceu, na escadaria. Aí, desde então, a vontade de reeditá-lo, né? De 2000 para cá, eu acho que eu enveredei mais nessa questão de produção de eventos. E sempre a ideia de reeditá-lo. Em 2002 eu fiz o Independência Rock, sucesso absoluto, e agora em 2014 eu estou reeditando, né, com um grupo de amigos, porque sozinho é complicado fazer, né? O Gilson falou desse evento e bem antes, Gilson, eu fiz uma edição só. E eu não sou roqueiro, não tenho maior ligação com rock, mas nós fizemos um evento na Praça do Liceu, justamente ali naquela escadaria, que é um palco natural. Eu nem lembro mais como é que foi o nome desse evento, faz tanto tempo que eu não me lembro mais. Preciso chamar o Paulo Machado, que é a minha memória, para ele me lembrar o nome da coisa. Mas a filosofia era praticamente essa. O Negão, o Edivaldo estava lá, umas bandas e tal. Sim, e quem é que vai tocar esse ano no show? Primeiro salientar que esse evento foi aprovado pelo Sistema de Incentivo Estadual de Cultura, né, o CIEC,
e arranjei o patrocinador. Pode Quem dizer, é patrocinador? Né? Pode falar. O Armazém Paraíba vai patrocinar o evento com o respaldo do Cindy Lojas. Certo. Né? O Cindy Lojas abriu um edital, mini edital, para os projetos aprovados no CIEC, para incentivar os associados, né? E o Armazém Paraíba apoiou, como está patrocinando vários eventos desse edital do CIEC, né? E nós vamos ter lá no Independência Rock, Marlon e os Brandos, né? Tá com rock mais levezinho, o Megahertz. É um grupo bastante conhecido, né? Tem muito tempo de chão, não é? O Megahertz de Minas Gerais para cima, né? E talvez São Paulo já é o metal pesado chamado, né? Tem o Edivaldo Nascimento, que é o Mr. Rock, né? O Papa do Rock. Tem o Full Reggae. Eu gosto muito dessa banda. Eu gosto muito dessa banda. É uma banda espertíssima. Né? Tem o Chico Barroso, guitarrista, um rapaz que conseguiu a proeza de tocar com o Steve Vai, né? Por alguns minutos, o maior guitarrista do Brasil, do mundo hoje, o Steve Vai, né? E nós vamos fazer esse evento. Tendo a liberação da praça, eu pensei o seguinte, de manhã e de tarde, o que nós vamos fazer, né? Pela manhã e pela tarde. Vamos fazer a primeira feira de arte e cultura urbana de Teresina. Venda de produto, exposição de coisas ligadas à cultura do Piauí? Essas lojas que trabalham com a cultura de rua, né? Como Moral, Arcádia e etc. E chamei grafiteiro, tatuador, skatista, patinador, a Federação de Badminton talvez vá, mandei o convite para o pessoal do tênis de mesa. E o vendedor de rua, como os hippies, essa galera toda, né? Tem vendedor de camisa, quem tiver seus produtos... Que leve. Que leve, né? Uma coisa que você precisa começar a pensar. As praças de Teresina são devolvidas ao povo. Eu estou falando devolvidas porque essas praças estão literalmente mortas. Você chega à Praça Saraiva, qualquer noite disso, depois das 9, não tem viva alma, a não ser algum marginal, que pode se tornar uma coisa muito perigosa. Você passa na Praça do Marquês, completamente iluminado, um bairro familiar, você passa às 7 horas da noite, não tem uma criança brincando na praça. Praça da Costa e Silva, abandonada há décadas. Completamente, não é? Isso que o Gil está fazendo... é um começo, é preciso que a Prefeitura, e eu venho dizendo isso, agora que Prefeitura e Estado estão afinados, não deveria esperar para o ano que vem, não. Poderiam começar um projeto de revitalização, não da praça no aspecto físico apenas, mas da vida à praça com eventos como esse. Por exemplo, a Praça da Costa e Silva, ela tem aquela marquise gigantesca, seria um palco apropriado para qualquer tipo fazer de evento, belo de um show. Né? Qualquer tipo de evento, dança, música, ali etc. É ponto de encontro de pessoas mais ou menos suspeitas, não é? E com a violência que está por todas as regiões. E depois de 5h30 da tarde, os lojistas ali daquela região fecham suas portas, né? E aí a praça é de ninguém. O centro da cidade está passando por um processo de desertificação, porque os lojistas, 5 horas da tarde, já estão providenciando fechar suas lojas. O que fica é o lixo, a tristeza, a desolação. E você sabe que isso tem jeito. O Jaime Lerner, em Parnaíba, não só revitalizou o centro da cidade, como criou uma rua chamada 24 Horas. Não para, Gilson. Não para. E Curitiba tornou-se uma cidade modelo. Você pode dizer que Curitiba é uma cidade rica, aí não é questão de dinheiro, é uma questão de gestão, de competência, de eficiência. Qualquer cidade pode ter vida, sim, independentemente de ter muito ou pouco dinheiro. Ou alguma informação mais, Gilson? Na feirinha, o Sebrae vai disponibilizar uma dúzia de barracas, né? Então teremos que fazer a coisa consorciada. 2 lojistas, 2 interessados, dividem uma barraca, porque elas são grandes. São grandes, são enormes. Mas a ideia é convidar a população para a praça. Hoje à noite, exatamente hoje à noite. Começa que horas? Já estamos lá. Não, mas o dia inteiro tem coisa. A feirinha já está rolando. E o Independência Rock, o show vai começar às 18 horas em ponto com o Marlon e os Brandos. Sim, até que horas? Mais tardar, 12h30. Como é uma praça que ainda tem famílias por ali, não é? Tem um horário para terminar. A questão da lei do silêncio, né? Sim. Temos que obedecer e fazer tudo conforme as exigências legais. Meu irmão,
leva a tua criança à praça, o teu filho, sai um pouquinho, tira a criança da frente da televisão e do computador, não é? Tem muita coisa. Um detalhe só, professor Sinésio, mandamos pedidos, fizemos um requerimento para a Polícia Militar, Polícia Estadual, Bombeiro, S-Trans, não é? Mas mesmo assim nós estamos contratando uma empresa de segurança privada, né? Já está tudo certo. Que é para as pessoas ficarem sabendo que podem levar as crianças. Pode levar e ficar até um pouco mais tarde, né? Muito bom. Ô, Débora, traga aí uma caneca para o Gilson. O Gilson não toma nem café, mas sabe lá, dessa ele deve tomar uma cajuína, por favor. Tá bom, com essa moça bonita me entregando aqui. Não, sabe como é que falaram? Me mandaram um e-mail. Quem é essa coisa linda? Coisa! Não tá vendo? Não, a gente vende a coisa, neguinho. Obrigado. Viu? Pedinho, obrigado. Traga aí uma cajuína pro Gilson. Saia Débora e teu pedinho. É um pouco diferente, mas deixa quieto, né? Mas olha, tá com uma farda bonita, né, rapaz? Hein? Camisa cor sim, cor não. Fica muito linda, né? Gilson, sucesso ao nosso evento. Obrigado. Minuto só. Teremos hoje literatura em curso. Minha irmã, meu irmão, estamos de volta com o quadro A Literatura Brasileira em Curso, com a participação da Jeane Melo. Bom dia, Jeane. Bom dia, que prazer imenso estar de volta. Você sabe que a responsabilidade de hoje é muito maior. Vamos falar de um santo, José de Anchieta. Que era um padre jesuíta, e que foi canonizado agora, esse ano, pelo Papa Francisco. Que milagres Anchieta fez, então? Olha, ele fez tantos milagres que enumerar aqui seria um exagero. O primeiro deles, sobreviver numa realidade tão hostil. O Anchieta era tuberculoso, veio para o Brasil com menos de 20 anos de idade, para um mundo que ele desconhecia, porque se acreditava à época que o clima do Brasil poderia propiciar melhores condições para a vida dele. Chegou ao Brasil em 1553 como segundo governador-geral do Brasil. Entre outras coisas, Jeane, passou 6 meses em cativeiro, refém dos índios, num incidente que envolveu negociação muito penosa. Ao longo desse tempo, ele produziu a primeira gramática da língua tupi no Brasil, escreveu aquele imenso poema A Virgem. De mais de 400 estrofes. Era 4.000 e poucos versos, um negócio extraordinário. 4.172 versos. Convenhamos que era uma obra, e há um mito, não sei se você sabe, que ele teria escrito na areia e não no papel, teria decorado tudo e só depois teria passado para o papel. Será se isso é verdade? Bom, tem até uma tela retratando isso, esse fato, né? Essa tela está sempre no nosso livrinho, lembra? Aquele livrinho de literatura. De Benedito Calixto de Jesus. Exato. Mas o que há de interessante nessa história toda é que o Anchieta era efetivamente uma pessoa competente. Deixemos de lado essa história dos milagres, mas vamos atentar para uma coisa. O Anchieta já utilizava o teatro como instrumento de educação. Chamemos de educação, que na verdade era catequese, mas ele já percebia a importância da arte no processo de educação. Ainda hoje nós não fazemos isso no Brasil, Jeane. Um recurso que dava certo, que poderia deu muito certo e só dá certo. Então, o Anchieta começou o trabalho dele em São Paulo, ajudou a fundar São Paulo, com o Colégio São Paulo, criado por ele, pelo Nóbrega. O que aconteceu? A maior cidade da América do Sul, uma das maiores metrópoles do mundo, o Anchieta tem participação nisso. Então, teve uma vivência importante, lutou contra os franceses, lutar mesmo, lutou contra os franceses no Rio de Janeiro e terminou a vida na região de Espírito Santo. Ficou bom dessa tuberculose, hein, professor? Não ficava. Tuberculose não tinha cura. Mas como se cuidava e vivia comia frugalmente e vivia num ambiente relativo de vida, de qualidade, então não via essa loucura toda, acabou sobrevivendo por tanto tempo. Ele morreu com 63 anos, o que para a época... O Machado de Assis morreu com 69. Você é tuberculoso, então, né? Que não tinha cura, não tinha remédio, não tinha nada. Fez amizade com os índios, tornou-se uma referência mesmo. Ele é chamado apóstolo
projeto Novo Mundo. Ele tinha consciência da importância do trabalho, de que fazia uma produção literária, ou era simplesmente assim, focado na catequização dos índios? Tinha consciência. Ele tinha consciência? Tinha consciência, tanto que ele construiu um poema épico. O primeiro poema épico da América foi feito por ele. Ele tinha consciência do valor literário do trabalho dele, ele tinha consciência da importância do teatro no processo de catequese, e contra ele só existe uma coisa. A Companhia de Jesus tentou esconder isso, mas tudo faz crer que o Anchieta ajudou a executar um homem. Nossa! Acusado de uma série de crimes, inclusive de heresia, e o Anchieta teria participado também dessa coisa. Independentemente de ser verdade ou não, o que importa é que o Anchieta foi um educador e um homem que dedicou a vida inteira a defender a causa dos índios. Eu encontrei um poema. Sim. Será que eu poderia ler? Leia um poema, leia. Você em casa, vejam que não é nada de extraordinário. O Anchieta está longe de ser um grande poeta, mas era um poeta correto e muito atento à literatura que se fazia em Portugal à época. Então eu vou ler Jesus na manjedoura. Manda. Que fazeis, menino Deus, nestas palhas encostado? Jazo aqui por teu pecado. Ó menino muito formoso, pois que sois suma riqueza, como estás em tal pobreza? Por fazer-te glorioso e de graça muito colmado, jazo aqui por teu pecado. Pois que não cabeis no céu, diz-me, santo menino, que vos fez tão pequenino? O amor me deu este véu, em que jazo, embrulhado, por despir-te do pecado. Ó menino de Belém, pois sois Deus de eternidade, quem vos fez de tal idade? Por querer-te todo bem e te dar eterno estado, tal me fez o teu pecado. Padre José de Anchieta. Vejam que ele estava usando um tipo de composição. O Anchieta não era português, o Anchieta era espanhol. Sim, sim. Era espanhol, Ilhas Canárias. Chegou em Portugal aos 14 anos. De idade, exatamente. Então, e foi para Portugal porque era filho de mãe judia, tinha uma série de histórias na vida dele e foi uma possibilidade de ele fugir de um ambiente muito perigoso que era a Espanha. E veja, o tipo de literatura que ele fazia aqui no Brasil era a literatura que se estava fazendo em Portugal. Ele não é pior, nem é melhor que os poetas da época dele. O que importa, Jeane, é que deixou um trabalho significativo, ajudou a construir uma grande cidade e contribuiu para o início da educação nesse país. Educação que ainda hoje vai muito, muito mal. Eu não sei se você se acostuma com essa ideia. Fizeram uma pesquisa no IBGE, e a educação aparece em 4º ou 5º lugar na preocupação dos brasileiros. Você não acha estranho, Jane? Eu acho estranho, eu acho muito estranho, porque tinha que ser prioridade. Prioridade, Como quer dizer, se desenvolve um país sem priorizar a educação. Se você quer combater a pobreza, educação. Se você quer combater a doença, educação. Se você quer combater a violência, educação. Tudo passa pela educação. O Cristóvão Buarque costumava dizer, para resolver os problemas do Brasil, 10 itens, 9 educação, depois eu penso nos outros. Não era força de expressão, não. É isso mesmo. Fica a lição. Então, vamos parar por aqui com o Anchieta. Vamos dedicar esse quadro a um grande educador jesuíta que nos deixou esses últimos dias, o Padre Florencio, que inaugurou uma forma diferente de educar, marcou bem a sua passagem aqui em Teresina. Marcou tão bem que ele mandava os alunos decorar a tabela periódica. Se o aluno não decorasse a tabela periódica, era obrigado a decorar a canção do tamanho. Então, era um padre que gostava de poesia e tinha um espírito de jesuíta. Então, na próxima conversa, vamos falar de um poeta que jamais será santo, o Boca de Inferno, Gregório de Matos Guerra. Vamos sair de um santo para um demônio. Bem paradoxal. Bem complicado. Um minuto só, já estaremos de volta.